Pessoal, tudo bem? Sabe aquele ditado, matar dois coelhos com uma cajadada só? Pois bem, é o que eu vou fazer. Eu fiz um story mais cedo, dizendo que ia mostrar os meus recebidos. Acho que eu vou fazer isso à noite. Tô super enrolada aqui. Mas estou aparecendo aqui porque a prof. Cecília, da Lote 42, ela passou uma tarefa. Eu tô fazendo um curso, né, de publicação na Sala Tatuí. E esse módulo agora, oi Gil, oi pessoal, é da Cecília, né, responsável pela Lote 42, junto com o João, e a aula dela sobre projetos gráficos. E a nossa tarefinha, que ela passou na segunda, é que nós selecionássemos livros em que o processo de produção, as escolhas editoriais, elas impactassem ali, né, no projeto, na escolha dessa produção, e que fossem livros que a gente selecionasse que tem a ver com o nosso projeto, estilo um projeto de fim de curso, né? Cada um tem que produzir alguma coisinha. E eu pensei, até convidei a Gil, que está aqui, a me ajudar a produzir formas simples, pensar as materialidades nas suas potencialidades, de que forma elas podem produzir livros brincantes, interativos analógicos, mas de baixo custo. Essa é uma investigação, um tanto meio desdobramento do meu doutorado, em que eu pesquiso isso. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês, que é a tarefa lá, que aí eu já mando o vídeo, sabe aquelas coisas? Que livros me inspiram a produzir o meu livro final. Então vamos começar. Eu tenho dois livros aqui, tá? São livros da Edições do Louvre. Este aqui, a gente tem essas listras. Então, se a gente observar, são páginas com várias listras, tá? Tanto na vertical como na horizontal. Só que as páginas desses livros, desculpa, na coleção inteira é assim, tá? Mas nesse livro em questão aqui, elas são cortadas e permitem que nós, leitores, a gente vire uma espécie de arquiteto. Então, as nossas escolhas, né, a partir da forma como estão essas linhas, essas páginas, possibilitam. Então, no que esse livro me instiga? A pensar de que forma nós podemos, com algo muito simples, né? Então, eu tenho linhas apenas, né? Essas tiras aqui coloridas, colocadas de maneiras diferentes em papéis que têm um pique em algum lugar. E o que pode, então, surgir, né, na criação do leitor como um coautor. Esse é um livro 1. Um outro livro, quando eu digo forma simples, não falo assim, nossa, mas não é tão simples de fazer. Bem, não é tão simples de fazer, mas também não é algo assim que exige, por exemplo, uma produção na China, sabe? Algo de uma tiragem caríssima. Dá pra fazer. Um outro é este aqui, que eu acho lindíssimo. E notem que parece aquele negocinho de café, sabe? Um funilzinho. E aí a maneira como a gente vai mobilizando, abrindo, ele vai se transformando numa flor. E o que é interessante, então, que essa noção de miolo e capa, isso desfaz aqui, né? Porque o que seria uma página, olha, é ao mesmo tempo a minha quarta capa. Então, no movimento, o leitor vai mobilizando. A minha proposta é menos visual e mais jogos de palavras. Por quê? Porque eu não sei desenhar, ilustrar, e depende dos coleguinhas. Mas a ideia é o que eu posso fazer de tal forma que as dobras vão configurando, reconfigurando e mudando os sentidos, tá? Esse é um segundo. Um outro livro, aí eles vão perguntar, mas esse é um livro? Aí, uma boa proposta. Do que eu pensei pro meu curso lá de publicação, poemas interativos, como esse que a Lili fez, que chama Quem Diria Que? Então, notem que deixa eu achar aqui a melhor forma. Que no manuseio... Ixi, peraí. Será que o meu livro tá tão parado que ele travou? Ah, não, eu que não tô sabendo mexer. Eu tenho que pôr a mão aqui atrás desse e rodar a pretinha. Então, notem que toda vez que eu rodo, o que vai acontecendo? Eu vou tendo aqui, ó, como se fossem pares, né? Então, o meu poema, ele vai se construindo nesse movimento. Então, mais uma coisa que me interessa para o meu projeto, que é olhar de que forma uma circunferência com
um preguinho, não é preguinho não, no meio, e a parte de cima cortada. Então nós temos duas sobreposições, ó. Notem aqui que o poema tá todo redondinho. E o leitor, no virar das páginas, olha aqui como vai mudando toda essa estrutura, ele vai interagindo e construindo. Então isso é algo que me interessa. Uma outra coisa que me interessa muito é pensar até mesmo o formato códice. Esse também é uma edição do Louvre, que chama Zoológico em Minhas Mãos, na minha mão. E aí o que é interessante? Então, se a gente olhar assim e falar, nossa, mas começa por aqui, né? Então, o título estaria na quarta capa. Aí aqui seria a capa, ó, destacável. Como eu só tenho um, destaquei, tá? E aí a gente vai brincando, porque cada página faz saltar um bichinho, que é... Opa, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. É no meu movimento de destacar. Então, eu vou Olha, gente, eu vou libertando do zoológico. E o que é o zoológico? É a estrutura do livro, né? Libertando os animais. Então, eu, leitor, sou o responsável por retirar esses animais da prisão. E aqui a gente vai tendo, né, em mais de uma língua, os bichos. Então é esse outro, quer dizer, eu tenho o suporte, né? Então vou pensar o livro, esse aqui é o suporte como uma possibilidade de construção do sentido, quer dizer, o personagem, para eu libertá-lo, eu preciso tirar de dentro, eu preciso destacar. Lembra um pouco o personagem encalhado da Ângela Lago, que é o meu queridinho quando a gente pensa, faça muito com pouco. Um outro livro que eu trago para o meu projeto, para, né, me ajudar a pensar, é o livro Pio e Meno, né? E aí é muito legal, porque a gente vai pensando, mas isso é um livro, mas não é um zine, aquilo não é um zine, isso não é um jogo. Ai, adoro essas coisas. Mas o motivo aqui é só apresentar o meu projeto para depois mostrar para a prof que eu fiz a tarefa. Então vamos lá. Esse aqui é o Pio e Meno. Ele vem dentro de uma caixa. E nessa caixa nós temos vários tipos de folhas. Vamos chamar de páginas, tá? Então nós temos algumas em acetato. Ó, o reflexo tá batendo. E que a gente pode ir compondo. Deixa eu pegar uma escura, que acho que fica melhor, ó. Eu tenho aqui. E aí vira... Não sei se dá pra vocês verem direitinho, por causa do reflexo. Ó, vira noite. E aí eu posso colocar aqui uma noite chuvosa. Ou até posso pôr aqui pra ficar... Não, acho que por trás fica mais interessante. Vou pôr até no meio, ó. Uma noite chuvosa. E aí nós vamos brincando. No caso que o Munari e o Giovanni Belgrano fizeram, foi não só no acetato, mas escolher também, vou tirar aqui da minha caixinha, papel vegetal. Essas, olha, eu não vou tirar da caixinha, mas olha esses recortes bem diferentões. Então a gente vai criando essas camadas. Lembra um pouco, para quem conhece o livro Uma Noite Escura, ó, lembra um pouco aquelas cavernas do livro. Então, pois bem, isso aqui é uma coisa que me interessa. Pensar no jogo lúdico, não como um jogo de tabuleiro, mas assim, de que forma o leitor, ao manipular uma obra que tem um destaque para a materialidade, então pode ser um livro-objeto, pode ser no formato códice também, pode ser uma coisa assim mais tradicionalzinha, mas que a arquitetura, a escolha, o tipo de papel, o tipo de tipografia, a disposição do texto, tudo isso mobiliza. Então essa também é uma obra que me interessa bastante. Outra que me interessa muito é essa, que vocês já devem ter cansado de ver, né? Que é Posso Ficar Com Ele, da Liana Pardini e da Keila Knobel, que a gente tem, né, aqui com um fecho que é como se fosse uma correntinha de cachorro. E a história é uma criança que quer ficar com um animalzinho. Então há uma relação palavra-imagem, ironia, jogo tipográfico. Mas o que é interessante é que o suporte, ó, a maneira como a gente vai manuseando, vai sugerindo essa criança pertinente, que de toda forma ela fica ali enchendo o saco dos pais para ficar com um bichinho, né? Então eu gosto desse jogo, da maneira como o leitor decide. Então o leitor olha pro objeto livro e enquanto um coautor, enquanto o sujeito que mobiliza o seu corpo para pensar esses sentidos do livro e os sentidos despertados no corpo, ele vai mobilizando, puxando, levantando. Então eu gosto muito dessas coisas.
Nessa mesma pegada, tem um outro livro que é A Tromba, né? Até esses dias o pessoal do meu grupo de estudo teve um cupom de desconto. É um livro performático, que ele é uma concertina invertida, então ele obriga a gente a abrir despencando, de tal forma que o leitor vai ficando igual aqui ao final. E assim acabou-se a história, mas se você a leu em pé, ficou com uma tromba gigante, que era... que é carta enigmática, que era... igual do meu tio Zé. Eu não sei o que é esse aqui, que era 12 menos 12. Ah, que era do. E aí, ao final, temos a cordinha que convida a usar esse livro, né, como uma tromba. Um outro que eu gosto muito, muito, muito é a caixa de contos, né? Aqui bem a ideia de jogo mesmo, então nós temos narrativas visuais em bloquinhos de 3, né? Eu acho que são 3. E o que acontece? O leitor vai misturando e vai construindo e encaixando, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a bruxa que ia beijar o rei, e se eu colar aqui, ó, o rei virou um sapo, mas eu posso mudar também e criar outros encontros, né? Eu gosto dessa coisa da escolha. O Mallarmé tinha um projeto de fazer um livro infinito, de tal forma, randomicamente, aquela coisa assim, que o leitor, a todo momento, ele pudesse fazer escolhas e combinações infinitas. A gente sabe que nós temos muitos livros que trabalham com essa coisa da combinação, então tem uns com tiras, que você vai lendo as tiras. Na literatura infantil tem isso também, né? Então, nós vamos mobilizando essas tiras vão combinando e recombinando e contando histórias, né? Então eu gosto disso que o Mallarmé pensava, né? Nessa possibilidade do que o signo, né? Do que a coisa que tá ali, ela potencialize várias combinações. E o meu grande preferido seria o Poemobles, do Augusto de Campos e do Júlio Plaza. Esse livro, ele é de... eu sempre erro. Espera aí que a gente já vai ver. A primeira edição é de 1974, a segunda é de 1985 e essa que eu tenho aqui é de 2010. Então, o que eles fizeram, né? Então, a gente tem 2 artistas, 2 pesquisadores, 2 artistas do livro, né? E eles pegam folhas, né? Se a gente for pensar aqui, ó, eu tenho uma folha. Só que o que eles utilizam? Eles utilizam a estrutura da folha como um suporte para um poema mobile. Um poema que ele vai funcionar como mobile. Então, se a gente abre aqui, ó, estaria não ser impossível, não ser. Mas quando eu movimento, eu tenho aqui embaixo possível, impossível, possível. O grande dilema está nesse nosso movimento. E tem vários, né? O famoso lixo-luxo, né? Então, nós temos aqui luxo e a dobra lixo. Então, isso é algo que me interessa. Então, prof, que vou mandar o vídeo para você ver, isso é algo que me interessa. Olhar para de que forma essa simples dobrinha aqui, ó. Então, eu tenho uma folhona, né? Ó, uma folhona e uma outra folha colada. Só que de tal forma que aqui ela dispõe essa descoberta, né? E aí tem a ver com um conceito que eu gosto. As pessoas usam meio assim, meio no senso comum. Quando a gente fala de olhar de descoberta, não é aquela coisa assim, onde está o Oli? Ou procurando easter eggs nas coisas, sabe? O olhar de descoberta é um conceito que a Lúcia Pimentel Goss foi cunhando, foi ele discutindo, que é de que forma o leitor, ele captura ali, né, na sua experiência leitora, elementos que possibilitam, opa,
a construir os sentidos e dessa forma criando camadas e mais camadas. Então, isso seria um pouco do que eu pretendo para o meu projeto final. Identificar, ainda estou na descoberta, tá? Vários livros ou coisas que possibilitam essas brincadeiras. Na aula, por exemplo, foi na segunda, quando a professora falou do almoço, eu tinha aqui para mostrar para os meus colegas. Então, é um livro que vem dentro de um saquinho de delivery, vem colado nele um papelzinho, que é esse aqui, ó, indicando as opções de refeição. É muito satírico e é bem picante. É para adulto, tá? E aí a gente compra, esse aqui é um livro, tá dentro de uma embalagem que chama Almoço, Serviço do Delivery. E a gente tira, ó, aqui estaria a sinopse, então essa seria a nossa ideia de quarta capa, né? Que subverte tudo. E aí, tirar aqui de dentro, nós temos os livretos picantes, né? Então, assim, sabe? Então, ele vai brincando com as notícias, com as propostas de, como fala, de sexo rápido, fácil, vendível. E o que é interessante, lá as opções que tinha aqui, por exemplo, você pode comprar para almoço, casado no sigilo, sem foto, sem papo, chega quentinho na sua casa, então vai brincando com todo esse universo, né? Ali, talvez poderíamos falar de prostituição, não sei se só caberia isso, né? Também poderíamos pensar no Tinder, né? E aí, dentro desse projeto, eu fiz esse aqui, ó. Essa foi uma das minhas tarefinhas, né? Mas é do mesmo curso, mas só para vocês entenderem como eu tô pensando, pesquisando, estudando isso lá no curso, né? Isso aqui era uma aula de zine. Então, a gente devia pensar num zine, e desde aquele momento eu falei assim, mas eu quero pensar na materialidade, não quero só pensar no formato X. O que é o formato X? O formato X é quando você pega o papel de tal forma que ele faz um xizinho, entendeu? Então, ele vira um livretinho, você olha, ele é um livretinho normal, certo? Só que no manuseio, você pode puxar assim de tal forma que dá para ler dentro. Então, você pode abrir. E o que eu fiz na minha aula do zine? Eu falei assim, mas eu quero explorar a materialidade, é disso que eu quero falar, é disso que eu quero falar. Porque no doutorado, eu pesquisei teoricamente como funcionam os livros feitos das outras pessoas. E nos últimos tempos, eu tenho, assim, pensado, mas será que não dá para fazer coisa barata? Criativa? Que não seja só aperte aqui, sabe? Olha aqui, mas que convide. Aí eu fiz o meu zine. A única coisa que eu sabia do meu zine era o seguinte, eu quero que tenha sombra. Eu quero que de tal forma que quando eu estiver lendo, bater a luz, eu vou ter uma sombra. Então, eu queria esse efeito aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí. Acho que eu preciso apagar minha luz. Peraí. Vamos ver. Isso, ó. Vocês estão vendo, ó? Isso aqui, ó. Era isso que eu queria. Que quando as pessoas lessem, eu vou tentar, elas vissem pelo reflexo uma sombra. Era a única coisa que eu sabia. Aí, com isso, o que eu fiz? Eu pensei, e o que pode estar dentro dessa sombra? Aí, pensei um jardim. Aí, contar como eu fiz, depois como que ficou. E aí, eu peguei e fiz o recorte de umas árvores, ó. Umas árvores, certo? Com os passarinhos, colei num papel amarelo e coloquei o vegetal em cima para fazer essa sobreposição saindo. Bem, isso eu sabia que eu tinha conseguido. E a ideia é que eu visse por fora, mas que conseguisse enxergar um jardim por dentro. Mas aí, na época, a prof era outra, não era Cecília, era a Bebel, da Bebel Books. E a Bebel é um zine. Aí eu falei, bem, vamos escrever alguma coisa, né? Mas eu não sou muito boa para escrever. Mas aí inventei, tá? Pus até no post-it para não estragar. Então, o título do meu trabalho seria Jardim Secreto. Aí notem que o amarelo ele é meio menorzinho, para dar a ideia de uma porta. E aqui saindo as folhagenzinhas. Aí teria um suposto
Um suposto texto, né, gente? Então, vocês desconsiderem, mas seria assim. Quando entrou em suas sombras, achou que era o fim. Ó, aqui de novo a ideia de como se fosse uma portinha fechada. Desdobrando-se, encontrou um jardim secreto. E aí, quando eu desdobro, no jardim secreto, estaria escrito lá dentro. Eu preciso ler que eu não consigo ver, tá? Onde os encantos de florescer acontecem. Não sei se dá pra ver. Adoro essa ideia da sombra. Olha que legal. Eu gosto mais da sombra do que de qualquer outra coisa. Ó. Então, a minha proposta aqui foi experimentar de que forma a materialidade compunha. Quer dizer, a sombra é para ser lida. O descobrir que tem um jardim secreto no meio do livro era para ser lido. Então é isso, gente. Eu passei aqui só contar para vocês que eu tinha uma tarefa para fazer. Tem um monte de trabalho para fazer. De trabalho de escola. E aí eu aproveitei o tempo para mostrar os meus livros. Mas, talvez, acho que sim, no final do dia eu mostro um monte de recebidos que eu recebi. Fico recebido que recebi. Mas é um montão. Beijo pra vocês. Até mais. E torçam aí pra eu conseguir chegar numa forma legal, tá? De fazer alguma coisa divertida pra mostrar no final do meu curso. Beijo. Tchau pra vocês.